Hoje a gente vai estudar esse mamar aqui, Top Show, Nicolas. Fala sobre duas maneiras de perceber Deus no mundo. É muito interessante. Você tem como perceber Deus na natureza. A maneira como a natureza ela é frequente, as regras da física, o sol nasceu, o sol se põe, não tem mudança, não tem enfraquecimento. Isso também é um milagre. Igual que existe um milagre da água virar sangue, do mar abrir, você tem um milagre do sol não enfraquecer. Milhares de anos fazendo o giro sem perder nada. Não, peraí. Não, calma aí. Como assim o sol não tá fazendo milhares de anos? O sol não enfraquece. Tá nascendo, se pondo todo dia aí, igual. Claro que enfraquece, Shlomo. Claro que não. Claro que enfraquece. Como é que o sol não enfraquece? Ele é de matéria. Matéria perde coisa. Pois é, essa é a novidade. Por mais que o sol é de matéria, deveria se perder, deveria estragar, deveria cansar, não se cansa. Claro que não. Não tem nada a ver isso. Claro que perde. O sol ele perde. Tem milhões de estudos provando que o sol perde massa. Estudos? Isso. Da Torá, da Guemará, da Mishnah, da onde? Estudos que a gente tem hoje em dia, né? Da ciência e tudo. Mas na Torá tá escrito que vai me lado leolam. Deus colocou os astros pra sempre aí, são eternos. Não. Calma. O que é pra sempre? Pra sempre, pra sempre. Não, pra sempre, enquanto a gente existir, porque a gente tá fadado a acabar, a humanidade já vai acabar. Você sabe disso, né? Tá querendo? Não é que eu tenho a minha vontade de acabar com a minha, não. Mas ela vai acabar. E o sol vai acabar também, mas muito depois. Mas até lá, ele vai estar eterno. Não, mas ele vai perder massa. Não. Claro que não vai. Não perde. Claro que perde. Tudo da matéria perde, o sol não. Olha, não, esse papo... As constelações celestes são eternas na espécie. Não, no próprio ser. As constelações da Terra são eternas na espécie. O ser humano pode ter filhos eternamente. Então o ser humano nunca vai acabar? Não. Não, tá errado. Não, tá errado. não. Peraí. Muita informação. Bora pra vinheta e a gente discute isso antes de sair da porrada. Nicolas Ohana, meio pistola já. E nos Shlomo Zaguri com a certeza que a Torá é verdade. Não disse que ela não é verdade. Aí que tá. Não disse, não. E esse é o Judaísmo Moleque Show. Olha, Shlomo, seguinte, antes de a gente começar a sair no soco aqui, eu acho importante a gente comunicar um avanço que os 10 moleque teve. Que é o estúdio do Judaísmo Moleque Show vai sair! Olha lá! Já temos o nosso espaço, estamos precisando só de... Agora, tu já vai pedir, tu nem dá a introdução, tu já é barrabina demais, já pede logo. Antes de qualquer... Olha, felicidade, mas a gente vai precisar disso, daqui. Foco no trabalho, Nicolas, foco no resultado. Mas assim, eu acho que tudo caiu assim como uma luva, porque liberou a monetização no YouTube. Já tem membros, inclusive. Um abraço ao membro. Então, bem-vindo pro nosso membro, primeiro membro. Tem o nome? Marcelo Daan, bem-vindo. Nosso querido primeiro membro. Olha aí, que venham muitos. Uma estrelinha de ouro na testa. E a gente já tem um espaço físico do estúdio. Faltam alguns detalhes. Ar-condicionado, que é básico para Belém. Esse é o ponto que eu ia chegar agora, que a gente tá precisando do ar-condicionado. Então, quem quiser ajudar a gente a conseguir esse ar-condicionado, o dono da nossa refrigeração que tá nos escutando, pode dar um desconto pra gente. Galera desconto não, né? Pode liberar um ar-condicionado. Pode liberar um ar-condicionado. A gente até fala da loja daí, quem quiser. Mas enfim, quem quiser ajudar a gente nessa caminhada rumo ao ar-condicionado, rumo ao nosso estúdio. Estúdio perfeito, completo. Calma, perfeito completo, só achamos, mas... Completo também, te acalma, que ainda tem muita coisa pra se agregar. Mas vamos por parte. Mas bem melhor do que isso aqui, né? A gente tá mudando de cenário tem um tempo agora, esses dias aí. A gente tá ping-pong sendo sinagoga e uma parede azul. Mas enfim, quem quiser ajudar a gente, estamos abertos à ação. O Pix é esse aqui. Olha aí a magia da edição. Olha aí. Égua, nosso editor é muito craque. Eu não sei nem como é que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. e esse é o nosso Pix aqui, quem quiser ajudar. Rabado Belém 770. 770. @gmail.com. Isso. Porque se botar só Rabado Belém 770 não vai chegar. Tem que ser tudo exato, igual a Torá. Exatamente. Se esquecer um ponto, não vai valer. Tá aqui na descrição. Eu quis fazer isso. Tá aqui na descrição. Então, quem quiser ajudar a gente... Botãozinho do Seja Membro, botãozinho do Valeu Demais. Doe de qualquer forma, mas doe, se não participe. tiver dinheiro pra doar, pode
pedir pra só compartilhar e curtir tudo, que também ajuda pra caramba a gente. Com certeza. Então, quem quiser ajudar a gente, a nossa empreitada aí de irmos para... É quase a terra prometida, né? A gente tá no deserto, a gente tá nômade no deserto. É, tu gostou, né? Égua. Tu doido, tu gostou. Os Dois Moleque é um tabernáculo Égua, móvel. tu é doido, Pelos países, pelos programas, pelo Spotify, pelo Exatamente. Instagram, pelo YouTube. Dá o joinha, dá a nota 5. Enfim, tia, então quem quiser ajudar a gente, ajude-nos e Isso. rumo a Jerusalém. Olha. Eu penso um dia a gente faz um Judeus Moleque em Jerusalém. Olha. Calma, Sonhos. Me controla, Para me voltar pra nossa controla. discussão do sol e tal. É. Que... Vamos pra Para porrada. voltar pra realidade. Sim, eu tô falando aqui o seguinte. Tu falou que o sol ele é infinito. Ele ele é imutável. Eterno. Ele é eterno, ele não enfraquece. Ele não enfraquece, então ele não muda. Ele tá Por mais que daquele ele é jeito. material, ele é limitado, ele é só calor e não é outra coisa. Ele é fogo, ele não é outra coisa. Mas ele é infinito. Deus... Tá bom, tudo bem. Não é tudo bem. ilimitado, mas é infinito. Deus coloca nele uma força diferente de toda a matéria que se perde, que se estraga, que se cansa. O sol não se cansa, ele tá aí. Milhares de anos nascendo e se pondo na mesma hora. Tá, tudo bem. O que é o sol pra Torá? É uma estrela? É um ser ali próprio pra gente? Ele se compara às outras estrelas do céu ou não? Uma boa pergunta. O Sol ele tem um destaque na ele Torá, é né? diferenciado. Tipo, ele é uma estrela, tipo assim, ele é contado nas estrelas, mas ele é sempre destacado, né? Nos versículos, no Psukim, toda hora a gente fala do Shemesh. É, porque ele tá aqui do lado, né? É, porque é muito vital pra gente, né? Ia ser chato a gente falar de outra estrela e deixar o sol de lado. Eu acho que seria chato, realmente. O Sol é de extremamente importância, né? Lembrando que na Torá dá a entender que a Terra fica parada e o Sol gira em volta da Terra. Isso aí... É o quê, rapaz? Como assim, Translação e rotação é do Sol que faz pela Torá. Não, mas a gente já sabe que não é assim, que a gente sabe que o Sol gira. A gente já que sabe o da Sol onde. fica parado. Da onde que tu sabe? Os estudos, tem milhões de estudos provando que isso acontece. Provando? Exatamente. Pior que não. Claro que como não? Nicolas, tá ferrado porque eu me arrumei pra esse episódio. Não vem com esse teu papo, não. Não vem com esse teu papo, não, meu cara. Eu me armei. Entendeu? Então joga a tua faca aí. Vou jogar. Primeiro que quase tudo que eu vou falar aqui são cartas do Rebbe, então eu não vou ficar citando o Rebbe toda hora, mas podem contar que praticamente tudo que eu vou falar aqui é baseado no Rebbe, tá? Porque ele é o gênio desse assunto de unir a fé e a ciência, a Torá e a ciência, mostrar como tudo combina, mostrar como não tem problema, tá? Então primeiro ele fala o seguinte, existiu a teoria que a Terra ficava, né? Sempre existiu, depois mudou, né? Tá comigo? Como que a Terra era o centro Há centenas de anos atrás achavam bem. que a Terra era parada e o Sol se girava. Certo, Hoje em dia eles falam que é o contrário. Isso, certo? exatamente. Legal. Só que se você olhar direitinho lá nos pormenores, eles mudaram de teoria porque tem menos perguntas para essa teoria, tá? Do Sol no centro do que a Terra no centro. Como assim? Não... Palavras do Como Rebbe. assim, pergunta? Você tem menos questionamentos, quer dizer, não tem nada comprovado 100%. Você tem menos questionamentos na ciência para falar que o Sol tá no centro do que a Terra tá no centro. Tá aí Calma. Esse é o número 1. Tá. Número 2. Aí o Rebbe vem e fala, Einstein trouxe a teoria da relatividade, logo se conclui que quando tem duas coisas, né, tá em movimento ali, você não tem como provar, você não tem. Pela ciência, a própria ciência declara que não tem como provar qual que está se movimentando e qual que está parado. A própria ciência declara isso. Não, mas calma, não, peraí. Porque porque o ponto de observação é relativo. Teoria da relatividade. Exatamente. Então, se a gente tá na Terra, a gente olha e vê que o Sol se mexe ao redor da gente. Mas se a gente tá num buraco negro da Via Láctea, que é na galáxia que a gente vive, né? É a Via Láctea. E no centro dela tem um buraco negro supermassivo. Supermassivo? Supermassivo. Massivo, não macio, não é um travesseiro gigante lá. Não é. E aí a gente fica orbitando esse buraco negro. A gente, o Sol, a Lua, os chineses, tá todo mundo orbitando. Por que eu falei chineses? Enfim. Todo mundo. É porque os chineses estão indo pra Lua agora buscar elemento químico. Mas calma, depois a gente entra nisso. Depois eu vou te falar o que o Rebbe falou quando o pessoal começou a buscar as coisas na Lua, mas vai.
Tá. E aí a gente tá orbitando esse buraco negro. Então Certo. tudo tá movimentando esse buraco negro. Se a gente vai pro Sol, a gente tá orbitando ao redor do Sol. Porque o Sol tem muito mais massa do que a Terra. Então a ideia da gravidade é justamente, quanto mais gravidade... Quanto mais massa... a gravidade impera ao redor. Tanto é que Júpiter ele é tipo um escudo do sistema solar, porque ele é grande demais, ele é muita massa, e aí qualquer cometa, não sei o que, ele puxa para dentro dele. Então, se for nessa lógica, a gente que tá orbitando o Sol, porque ele tem muito mais massa do que o planeta Terra. Como eu falei antes, pode ser que tenha menos perguntas para essa maneira, mas não tem como provar. Não é uma teoria comprovada da ciência isso. Pode pesquisar aí depois. Tô sorte que meu celular tá gravando. O negócio é louco. Tá, e aí... Bora voltar pro nosso ponto, que é o Sol não se enfraquece. Tudo bem, e aí como é que... Porque se ele tivesse parado, era fácil ele não enfraquecer, né? Tá paradinho no ele tá cantinho dele. Mas como ele tá se mexendo, vai perdendo. Mas não tem ar também lá. Como é que vai ter atrito? Tem atrito. Mas de qualquer forma, a gente já sabe como o Sol funciona. Sabe como o Sol funciona? Explica aí. É por fusão nuclear, não fissão nuclear. A fissão tu quebra o núcleo do átomo e aí libera energia. E a fusão nuclear, tu agrega 2 núcleos de átomo e vira outra coisa. E aí nisso a energia é muito mais estável e muito mais forte. Então é por isso que os chineses estão indo para a Lua, porque tem um elemento lá, acho que, sei lá, hélio, alguma coisa, hélio 3. Que esse elemento, quando tem fusão nuclear, ele consegue se manter muito tempo com energia. Ele consegue liberar energia por bastante tempo, ele é bem estável. Ao contrário de qualquer outra coisa que a gente tem na Terra aqui, que é muito difícil manter estável. Então os caras estão correndo loucamente para ir para a Lua, para pegar esse elemento, para fazer meio que tipo um sol pra gente gerar energia limpa. Limpa assim, tipo... A gente tá mudando de assunto, mas bora falar da Lua um pouquinho agora também, pra ela não ficar com inveja, né? Porque a Lua ficou com inveja lá no início da criação do mundo, sabe, né? Mas a Lua me traiu, Shlomo. Hã? Não é da tua bolha, né, o Calypso? Não. Mas o pessoal pegou a referência. Mas sabe que a história que a Lua ficou com inveja do Sol? Não sabia. Não? Como assim que O Sol e a Lua eram do mesmo calibre, tipo assim, mesmo... Aí a Lua ficou assim, pô Deus, vai ficar 2 reis no mundo, como é que é? Nós 2 vamos reinar? Aí Deus falou, não tem problema, tu vai ser vice então. Diminuiu a Lua. Foi mesmo? Aí depois deu as estrelas pra dar um consolo, ali. Mas que viagem. Mas ela... Ela tinha luz própria, tudo normal. Igual o Sol. Agora ela só reflete a luz do Sol, olha só. Olha aí. Mas tem muitos assuntos que não vai dar pra falar tudo. Mostra, né? Sabe a moral da história. Não reclama de barriga cheia. Claro, pô. Pois é. Sim. A Lua, quando começaram essa história de, né, pô, tava borbulhando ali, anos 50, 60, sei lá, né? Pós Segunda Guerra. Tava borbulhando essa história de ir pra Lua, aí perguntaram pro Hebe. Ele falou assim, olha, se eu falar, o pessoal, sabe, vinha estudante de faculdade, professor, vinha lá falar com o Hebe. Aí perguntaram pro Hebe, né, da Lua e tal. Primeiro que o Hebe falou dezenas de vezes que isso não tem nenhum problema com a Torá, tipo assim, não contradiz nada, pelo contrário, o Rebbe aprendeu umas 5, 6 lições da ida do homem à Lua, tá? Você pode ser mesmo? Manda uma, a gente vai... Não, né? Calma. Vamos ser a gente abrir muitos colchetes, a gente vai se perder total. Vai ser difícil fechar depois. Não, bora fechar a Lua, depois a gente pensa nessa exploração espacial. Show. Então, a Rebbe falou o seguinte, se eu falar o que vai se achar lá, não vão querer ir. Ele falou assim. Assim, se eu já falar pra vocês o que vai ter lá na Lua, não vão querer ir. Mas não tem nenhum problema tentar. O Rebbe falou assim, querem se esforçar, querem pesquisar, não tem nenhum problema. Mas, o que a Torá fala sobre a Lua? Tem uma alahá que fala sobre um utensílio feito de pedra da Lua. Aonde? Isso é no templo? Tem que achar aí onde tá, mas tem. Mas era usado pra quê? Não. Tipo uma faca. Teórico, não sei se existiu. Existe. Uma lei. Se fizer um utensílio com a pedra da Lua, qual é a lei desse utensílio? Porque o utensílio recebe tumar, não recebe impureza, tem umas regras assim. Mentira que tem esse negócio. Tem que achar pra ti. Isso Me cobra pra gente botar no Instagram, olha aí. 2.300 anos atrás. Exatamente. 2 minutos atrás. Calma. Aí, o que trouxeram da Lua? Pedra. E aí, vai no mikve, não vai no mikve? Tipo assim, já tava na Torá. O que se consegue na Lua? Já tava escrito. Tá, mas tudo bem. Lindo e maravilhoso. Mas a ideia é justamente esses elementos. Porque tem muita...
acho que a gente já pode desmistificar isso, que muita gente acha que ou é religião ou é ciência. Eles são totalmente divergentes, isso é um um não problema conversa sério. com o outro e tudo. Que a gente sabe que não é. Não é mesmo? Um não cancela o outro, né? Qual a função de cada um? Bora ver se a gente sabe. A função de cada um? É, na tua cabeça, como tu olha pra fé, pra religião, que é tipo assim, não é exatamente coisa que tu entende, tu prova, e ciência. Como é que tu olha? Não, eu vejo, joguei a boa. assim. Não, calma aí, deixa eu calma. Quem tem que fazer pergunta capciosa sou eu aqui, mocinho. Não venho inverter os pontos. Mas eu vejo que assim, a ciência vem mostrar como acontecem as coisas. E a religião vem mostrar pra quê. Tu gostou? Tu gostou? Ego. Né? Pra quê e o motivo. Exatamente. A ciência nunca vai explicar o motivo, ela só vai explicar como é. Como é que O funciona. que já é. Exatamente. Mas como é que surgiu? De onde veio? Aí entra a religião. Pois, justamente voltando pro Sol, a ciência já provou que o Sol já perdeu massa. Ou ele ganhou massa, eu não lembro agora. Faz muita diferença, né? Não, mas tipo assim, ele já... Porque qual é a ideia da ciência pro Sol? O Sol, ele vai ser como qualquer outra estrela, que ele vai ou perder matéria e virar uma anã branca, que é um solzinho mais fraco, e depois vira um buraco negro. E aí a gente vai morrer de frio. Vai Não, congelar todo mundo. Não, aí que entra o ponto, que pra isso acontecer, Milhões de tá anos. estimado 5 bilhões de anos. Mas, Nicolas, tu acredita nisso? Não, 5 bilhões de anos? Eu já acho difícil 1 bilhão de dólares, então 5 bilhões de anos realmente, assim, essa conversão pra real tá muito alta. Mas, assim, 5 bilhões de anos, os cientistas também acham que é surreal. Em 1.000 anos, talvez a gente não exista mais. Não, mas, cara, como é que tu consegue ter a precisão de calcular um negócio para 5 bilhões de anos? A ciência moderna, Nicolas, tudo que eu tô falando hoje é carta do Rebbe, tá? Eu não vou ficar citando toda hora. O Rebbe fala assim, a ciência moderna, ela trocou, em vez de falar de causa, de motivo, de regra, de lei, ela fala em possibilidades. Ela fala em teorias. Quanto mais ela estuda, ela vê que ela não sabe. Que a ciência ela tem que comprovar as coisas. Né? Sim, não pode sim. ficar no mais ou menos. Até inventarem a física quântica, né? Que a física quântica ninguém prova nada. É só uma especulação do que pode ser que aconteça na teoria. Mas tem muita coisa que a física quântica ela teorizou que se provou verdade. Por exemplo, a foto do buraco negro. Nunca tinham tirado uma foto do buraco negro, porque foto tu precisa da luz pra poder tirar uma foto. Como o buraco negro, ele absorve a luz, nada escapa de lá, então, tipo assim, como é que tira a foto? E aí conseguiram, aí tinham várias teorias, não sei o quê, desde o Einstein tinha essas teorias, e foram aperfeiçoando até que conseguiram pegar, tipo, um buraco negro passando na frente de uma nuvem de gás, ou ele tava engolindo uma estrela e tava formando uma nuvem de gás. Olha. E aí conseguiram fazer a primeira foto de buraco negro, foi recente agora, acho que foi ano passado. E aí tirou a primeira foto de buraco negro, mas saiu de uma teoria até chegar numa prática. Tudo bem, mas talvez alguma coisa que se achava antes do buraco negro, depois dessa foto mudou, não? Talvez. Não sei. Mas em outros estudos a gente sabe que acontece isso. A ciência moderna, ela cada vez fala menos em exatas, por mais que ela é uma ciência, e mais em possibilidades, em probabilidade. Faz tanto sentido, como eu falei antes. Eles mudaram da teoria para falar que a Terra é no centro, é Copérnico que chama, né? A ciência chega a essa conclusão porque vê menos problemas lógicos de falar assim. Entendeu? Não é que eles tenham assim, 100%. Nem eles não botam esses pregos, não fixam assim dessa maneira. Como tem gente que quer fazer dessa maneira, aí vê na Torá Shita um passuca, fala, Ve'aretz leolam omadet, a terra para sempre está. Omadet quer dizer de estar, de ficar ou de ficar parada, pode ser dois sentidos. Aí tem gente que fala, não, peraí, caramba, se assim está falando isso, bora mexer aqui na Torá, bora dar alguma explicação? Não, se eu falar que ela está para sempre, vamos explicar assim, para combinar. Qual o problema dessa visão? É você não ter a fé, não ter o 100% da fé daquela explicação que foi recebida, vamos chamar assim, que foi tradição de todas as gerações, e mudar por causa de uma revelação que às vezes daqui a 50 anos já tem outra revelação que vai mudar de novo. O que é base, o que é sólido para ti, o que é base e o que é mutável? Essa que é a pergunta. A fé tem que ser base. Porque se a gente for Se a lógica for base, ferrou. Não, se a gente for levar, se a gente botar na mesa mesmo, tem muita coisa da ciência que muda. Muda por quê? Porque a gente desenvolve mais. Eu falo que assim, é como se a gente não tivesse óculos.
E aí a gente foi colocando uns óculos, mas tipo assim, um óculos mais fraco, que não era pra gente. E aí vai, até Cada que a vez. nossa visão vai ficando nítida. Só que a gente não tá na visão nítida, a gente tá no meio do caminho. Tanto é que tem coisas que a gente achava que era uma coisa e é outra totalmente. Isso de anos. O ser humano descobre o que já tem nesse mundo. Exatamente. A ciência vem São muito mais. descobertas. A ciência vem muito mais pra ver como é que. Porque fala assim, porque não tem como ter Deus, porque a gente é um acaso do universo que se juntou as moléculas lá. Não sei o quê. Tudo bem, tu sabe como é que Deus fez isso acontecer. Não necessariamente que foi um acaso. Porque se fosse levar em consideração acaso, quantas probabilidades existiriam pra ter um acaso Desse jeito, dessa perfeição. Pra ter um de moleque, pra ter um ar-condicionado esperando por nós. Com esse pix. Com esse pix. Entendeu? Quantas E possibilidades... pra ter uma borboleta perfeita simetricamente. Exatamente. Quantas possibilidades teriam que ter? Entendeu? É aquele negócio que tu fala. É muito triste achar que a gente é uma coincidência. Que a gente é um acaso do universo. Mas aí, de novo, isso aí parte da pessoa que já tem uma mentalidade, vamos chamar assim. Ela já tem uma ideia que ela quer se livrar de qualquer culpa, de qualquer responsabilidade. Entendeu? Se eu tiro o criador da jogada, eu tiro a ideia de certo ou errado. O certo ou errado, ele vira técnico. A gente já falou muito sobre isso nas aulas. É só social, é só técnico. Não tem o verdadeiro, né? Não tem o bom verdadeiro, o mal verdadeiro. Tirando o criador da história, deixa eu viver minha vida aqui. Então, é um interesse nosso, vamos chamar assim, no nosso inconsciente, ou o interesse do nosso etc., do nosso instinto mal, pensar assim. Enquanto olhar, pô, tem criador, caramba, o que esse criador quer de mim? Qual a minha responsabilidade? Qual é o meu compromisso? Então, de novo, existe cientistas religiosos, não tem nenhum problema nisso, e o Rebbe falou assim, você tem que se apresentar como judeu cientista, não cientista judeu. Quer dizer, o que vem primeiro? Dá pra casar os dois, mas o que vem primeiro? Eu recebi uma pergunta hoje do meu querido amigo Luke Luciano, um abraço. Que ele pergunta assim: o que é tipo, fazer uma pesquisa científica cachê? Tipo assim, que é meio difícil de ser entendido às vezes, mas a gente consegue entender. A gente se esforça. A gente se esforça bastante. O que faz assim uma pesquisa ser cachê? O que é pela Torá, pra saber como é que Deus quer fazer esses pormenores, como é que a gente se porta sendo judeu nesse mundo científico, entendeu? Existe um manual pra isso ou não existe? Pois é, como eu falei, o Rebbe falou várias coisas para cientistas, para professores, o Rebbe tinha contato com um judeu que era da NASA, o Branover, o cara tem cartas e mais cartas, ele falava um monte de coisas, um monte de lições que pode aprender, uma pancada de coisa, quer dizer, você só vê a grandeza de Deus. Se você ser cientista da maneira correta, como você falou, você está pesquisando o que já tem, mas você tem que entender que a base, a origem é Hashem. Hashem criou isso aqui. Uau, vamos ver que maravilhoso isso que Deus criou. Então, com boa vontade, tudo se explica. Por exemplo, teve gente que... Não, é sério. Tem gente que questiona, porque o Maimônides, o Rambam, em vários lugares na Torá está escrito sobre os 4 elementos. Os 4 elementos bases de Esodot, que são Esh, Ruach, Maim e Afar. Fogo, ar, água e terra. Aí o cara fala, peraí, mas a água é H2O. Já descobrimos que a água é feita de 2 coisas. Então como é que você está falando que são 4 elementos básicos que montam o resto? Uhum. Aí ele fala, não tem nada a ver. Tipo assim, o ser humano ele é uma pessoa só, eu acho que ele é composto de várias coisas. Então, a gente tem trilhões de átomos, mano. Pois assim, mas é um ser pessoa. humano. Então, quer dizer, a água é um elemento que é considerado muito básico, mas não quer dizer que ele não pode ser composto de outras coisas. Quer dizer, uma resposta, tipo, simples. Depois que o Rebbe fala, a resposta fica simples. Né? Entendeu? Então, só que tem que querer. Agora, se o cara tá procurando questionar, aí que é ruim. Tipo, se o cara tá procurando quebrar a Torá, aí é o cientista não cachê, tarefão. Entendeu? O cara que tá estudando para poder provar que Deus não existe. Ele não vai conseguir, mas, de novo, o cara quer se livrar de alguma coisa. Não é que ele tá procurando a verdade. O cara tá procurando a verdade. A Torá é o que tem mais verdade, porque não é possibilidade, como a gente falou. Tu acha que, assim, Deus... Tem que falar do sol ainda, tá? A gente não... Calma, deixa o sol aí. Tu acha que Deus chegou, assim, não queria que a gente descobrisse átomo? Tem alguma coisa que Deus não queria que a gente não descobrisse? Que ele jogou assim, vai aí, pessoal. E aí, tem muita coisa que a gente tá descobrindo agora, nesses últimos tempos. Se Deus não quisesse, ou ele não ia deixar a gente descobrir, ou ele ia proibir explicitamente. Nenhum dos dois aconteceu. Não tem nenhum lugar falando, não pesquise o átomo. Ou qualquer outra coisa, tipo assim, não se aprofunde no mundo. Tá escrito isso.
Não estude física. Não tá escrito isso. Também não tá. Também Deus não impossibilitou as pessoas de estudarem. Deus Kelim, Deus os veículos, os métodos, deu sabedoria, deu um monte de coisa pra gente conseguir. E tá no Zohar isso, que a ciência vai se desenvolver, as sabedorias do mundo vão se desenvolver nesse tempo. Isso o Zohar fala, a gente já falou sobre isso. Então, quer dizer, isso já tá previsto no Zohar de 2000 anos atrás, esse desenvolvimento tecnológico de hoje em dia, tudo isso. Então, de novo, da maneira certa, não tem nenhum problema se ocupar com isso. Como o Rebbe falou, vocês querem continuar pesquisando sobre a Lua? Vai na fé. Nenhum problema. Bora falar do Sol? Fala do Sol, fala do Sol. Uma coisa muito legal. O Tânia e o Rambam, eles falam sobre o tamanho do Sol em relação à Terra. Vou precisar pegar aqui na fonte, senão eu vou falar errado, tá? Porque eu não sou craque assim, saber de cor. Pode pegar. Então, perguntaram por Rebbe, o Maimônides escreve que o Sol é maior do que a Terra somente 170 vezes. Muito pouco, né? 170 vezes. Aí, olha, eu preciso falar. O Rebbe fala assim, igual as outras perguntas desse tipo, quer dizer, pessoas que querem perguntar para implicar, o cientista que está fazendo a pergunta, a pessoa que está fazendo a pergunta é meio ignorante. Quer dizer, o cara que olhou ali, já achou uma pergunta, já quer, sem se aprofundar, falou assim, o que está escrito na astronomia, que o Sol é 4, 5 milhões de vezes maior, é o volume. O que está falando aqui é o diâmetro. Égua. Mas tu pegou? Peguei, mas não faz sentido, porque o volume tá totalmente ligado a... Se o diâmetro de uma coisa foi maior do que a outra 200 vezes, o volume vai ser milhões de vezes maior. Ah, tá. Entendi. Sinistro. Isso só prova aquele negócio, que a narrativa, depende de como a notícia chega, tu acredita numa parada ou não. Tu vê o Rambam, a Terra é maior que coisa 170 vezes. Se tu não te aprofunda pra entender que tá falando do diâmetro, tu já questiona. Mas a ciência... Porque, de novo, se tu partir do princípio que a ciência é 100% certa e a Torá tá errada, esse bando de maluco não sabe o que fala. Não, calma. Ele era gigante. Ele sabe da Torá e não só... De novo, aquilo ali é verdade pura. O Rambam, palavras do Rambam é verdade pura. Como pode ser? Tem explicação. Mas eu não preciso mexer no Maimônides, eu preciso só entender. O que ele tá falando? Como é que é a história? A ciência descobre a verdade da Torá. Calma. Preciso terminar isso aqui. Tá. Aí, ele fala assim, mas na astronomia atual fala que o diâmetro seria 110 vezes e não 170. Olha que curioso. Enquanto no volume é 4, 5 milhões, olha que loucura. O negócio é que eles medem só algumas camadas. Algumas camadas não entram nessa medição do diâmetro. Olha, palavras do Rebbe. Porque essas camadas mais externas, pela opinião dos astrônomos de hoje em dia, elas vão se mudando no sentido de expandir e, se contrair. Então, não sempre dá para se perceber ao olho. Se vê o impacto delas. Não dá nem eu não consigo entender o que o Rebbe tá falando aqui, então, tá? Ele tá falando daquelas explosões solares que jogam... Já vai falar, calma. Tá. Fala, a gente vê o impacto dessas camadas, por mais que às vezes a gente não vê essas camadas do Sol. Então, se você contar essas camadas, vai dar as 170 vezes que o Maimônides escreveu. Tem um outro lugar no Rambam que ele escreve exatamente quanto que é, só pra tu ter uma noção da sabedoria. Não é 170 exato, ele arredondou. Como é que ele sabia dessa sabedoria toda? Torá, cara. Não foi com como chama? Com uma luneta. Não foi com uma luneta que ele fez a conta, entendeu? Ele também olhar com uma luneta pro Sol há 900 anos atrás. Caramba. Entendeu? Então, ele fala assim, eles não estão fazendo na conta a protuberância. Olha essa palavra. O Rebbe escreve, protuberância. Como é que ele fala? Protuberância. É sério, ele escreve em inglês essa palavra. Mas ele fala assim, teve vezes que mediram e chegaram nessa conclusão com diâmetro 170 vezes e depois se contraiu. Sinistro, vai. Não, eu fico muito impressionado com essa carta. É impressionante realmente, porque que entra naquele ponto. O cara, ele não quer saber, ele não quer entender como funciona. Não, ele só quer descredibilizar o outro. Exato. Nesse caso, a Torá. Só que descredibilizar a Torá é difícil pra caramba. Até hoje não teve gente que conseguiu. Então... Porra, bem colocado. Se a Torá fosse falsa, amigo, já tinha gente que... Já teria muito tempo. Porque imagina, um bando de regra pra gente. Tu acha que o judeu,
ia fazer um monte de regra baseado numa historinha assim mal contada? Tu acha? Um lero-lero não ia ser. Chega pros Deus, tenta inventar uma coisa pra ele, pra tu ver se ele não vai botar 1000 dificuldades. Pois é, mas esse que é o ponto. Muita gente já tentou descredibilizar a força, Queimar a tudo. tudo. A Queimar inventar Guemará. outra parada, a fazer outra versão, a inventar que... A moda agora é fazer outros judaísmos, né? Exatamente, é ser Que já outro... que tirar o deísmo não tem como, bora inventar um judaísmo Bora ser reformista, outro judeu. o outro tipo aí qualquer. Então, tipo assim, isso impressiona muito, por quê? Porque a ciência ela é refutada todo dia, o tempo todo. Coisas que estavam certas, a gente já sabe que já caíram por terra. Por exemplo, o ovo. Antigamente era mortal. Hoje em dia fala que o ovo é mortal. O ovo é a melhor comida que É o existe. número 1. Exatamente. Quinoa e ovo ali, ó, disputando. Quinoa e ovo no soco ali. Então, tipo assim, não tem. A gente não pode também. O ponto é, não pode descredibilizar a Torá de jeito nenhum, mas também. E número tem 2, muita não pode coisa... com alguém tão, tipo, que é só possibilidade. Como você vai? Não tem como. Não, mas é que tá. Mas também tem muita coisa que a ciência explica. E aí não dá pra descredibilizar a ciência, entendeu? É esse que é o ponto. Porque muita gente pode estar pensando e falar, tá vendo? Então A Torá é isso. Então Não. tudo que a ciência fala. Não é isso a ideia. Não, o Rebbe dava muita força pra ciência da maneira correta. O Rebbe falava assim, tipo assim, ao contrário, você vê mais a grandeza de Deus, você vê mais o quanto o ser humano é nada, você vê um monte de coisa. Você quer um exemplo? A Hassidut fala muito sobre anulação, sobre Bitul, sobre Ain, sobre o nada, o zero, nós somos criados do zero e tal, e tal, e tal. Se você olhar hoje pela ciência, a nossa massa corporal, a massa de qualquer coisa, ela é mais do nada do que do tem. É. Explica aí tu que é o cientista. Eu não sou sou. rabino. Eu sou o moleque da história. É porque o átomo ele tem um espaço vazio entre o núcleo e as partículas dele. É maior. Que é maior do que ele em si. Porque, de novo, a ciência. Tem um átomo, então ele é uma bolinha Que a ali. palavra átomo é uma coisa também que mudou, né? Átomo quer dizer que não é divisível. Já descobriram que é. Exatamente, era uma bolinha indivisível. Aí descobriu que tinham dois outros negócios, que era o próton e elétron. E agora já E o descobriram. núcleo. É. Aí agora já inventaram umas coisas que já saí da escola, então não me interessam. Não quero, não vai cair no meu vestibular, então caguei. Mas já inventaram, já tem outra descoberta. Sim. Tem, tipo, outros elementos no átomo. Então, o espaço. Tanto é que tem aquela teoria, né? Que as pessoas. Teoria da conspiração, o pessoal viaja. Lá vai. Que a gente, na verdade, vive dentro de um átomo. Que, por exemplo, a gente tá. É uma dessas micropartículas do átomo que fica rodeando o átomo, e o universo ele é nada mais, nada menos do que vários átomos perto. As galáxias são átomos e a gente está tudo dentro de um átomo. Então a gente vai. É tudo no final um átomo só. Isso, exatamente. É um átomo de Deus. A unicidade divina. Você vê a unicidade divina no mundo. Exatamente. Mas termina o assunto do não existe. E aí, enfim, aí esse espaço entre o núcleo e essas partículas é maior do que o próprio núcleo. Só que eles ficam se movimentando. E aí faz como e aí se fosse dá essa físico. aparência física que a gente vê, que é real, mas não é exatamente como a gente acha que é. Não é tipo assim, caramba, meu braço não é meu braço. Mas é isso que a Hassidut fala. Olha, a Hassidut fala assim, Deus criou o mundo é real, não é um sonho. Quando é que a Hassidut foi feita? Só para o pessoal se situar aqui. Que a gente tá falando da Hassidut, o pessoal acha que não tem essa linha do tempo. De quanto assim? Hassidut não foi feita, mas foi revelada há 300 anos atrás. Então essa papo que a gente vai ter tá tendo é de 300 anos atrás, essas ideias. Isso. Tá, então continua. Só para ter esse parêntese para que... foi revelado ao mundo nessa época, assim. Então, aí vem a Hassidut e fala, não, é verdade, você existe, Deus criou, mas você não é a matéria por si só, como parece. Você é criado pelo dito de Deus o tempo inteiro. Você é criado do Ain, do nada, do zero o tempo inteiro. Que entra naquele papo que o teu pai fala, sempre fala. Quanto de ti é corpo e quanto de ti é alma? Quanto de ti é Deus e quanto de ti é só matéria? Nem o corpo é corpo. Porque se for Exatamente. dividir assim, pega aqui os átomos, faz uma conta. Bora fazer uma conta de matemática. Ah, não. Quanto que é a parte não existente do átomo em relação à parte existente? Qual a proporção? Aí pega, faz a conta no 1,50 m, 1,70 m da pessoa. Aí a gente vai ser isso aqui, entendeu? É. Sinistro, né? É sinistro. Umas viagens assim que a gente tem, que a gente fica... Caramba. A ciência ajuda você a ver a grandeza de Deus.
Tudo bem. E lindo, lindo, maravilhoso. Pô, essa discussão maravilhosa. Mas o que agrega na nossa vida? Caramba, tem N Não, não. coisas que agrega. Como assim? Porque o que vai chegar em mim e tu vai chegar pra mim, tu chegou pra mim e falou assim, olha, porque o sol, ele não vai morrer. E daí? E aí, o que eu E eu faço com com isso? Porque enquanto eu estiver vivo, ele tá lá, realmente. Ele não vai mudar enquanto eu estiver vivo. Ele não vai crescer nem diminuir, ele não vai explodir. A gente tem essa certeza. E aí? Tá, entendi. Como traduzir isso numa questão prática pra mim? Pra quê? Porque muita coisa a gente pensa tem muita gente que pensa nessas coisas filosóficas. Ah, porque o universo. E o sol vai acabar, Discute, não sai nada e depois. aí a Andrômeda vai bater na Via Láctea. E não sei o quê. E bererê, que no final das contas, prático pra pagar meu boleto amanhã ninguém tem. Entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Tô sacando. Vamos traduzir isso em questões mais práticas do que práticos. Daí o moleque é show. Prático. Tá? Cada vez ganha outro nome, né? Vai ser difícil, diferente do sol, os moleques vivem em mutação. Daqui a pouco puxa um pergaminho assim, traga o nome dos 10 moleques. Os 10 moleques show, beleza? E seus nomes. Olha, quantas pessoas não se cansam numa mesmice? Quantas pessoas não acordam no outro dia ou não acordam, ou acordam tarde porque falam, caramba, de novo aquele mesmo trabalho, de novo aquele mesmo chefe. Tem pessoas que infelizmente olham pro seu marido, pra sua esposa e falam, de novo a mesma pessoa. Tem N coisa, ou de novo, pô, sou judeu, tefilim de novo, de Rosh tá chegando de novo, é tudo. A mesmice, o frequente, o todo dia, o dia todo. Você olhar que existe o infinito no finito é o maior incentivo que pode ter para ti. Quer dizer, em vez de só olhar Deus nos milagres, nas coisas especiais que acontecem, seria tipo ver Deus quando Yoshua, por exemplo, parou o sol. Ou ver Deus quando Moisés abre o mar ou quando a água se transforma em sangue. Você consegue ver na frequência, no dia a dia. Você tá vendo esse solzinho que acorda todo dia? Aliás, talvez isso explica por que a gente gosta de assistir. Isso aqui já eu tô falando na minha cabeça agora. Não é carta do Rebbe. Talvez explica por que a gente gosta de assistir o nascer do sol, o pôr do sol. Então, bora assistir um pôr do sol. Porque o pôr do sol mostra o quê? Essa frequência, essa renovação de todo dia. Esse infinito que existe no finito. Tudo no mundo é matéria, é criado. Se ele é criado, o padrão dele é não existir. Se o padrão dele não existir, ele está em contínuo acabamento. Não em acabamento, se acabando, está se perdendo. Tá entrando em finitude. Tá o quê? Continua. Ele tá se acabando, tá se perdendo. Como o Rabbeinu Bernhard escreve, que a criança, quando nasce, começa a secar. É a linguagem que ele usa. Tipo uma uva passa? Então, cara, e tu vê o sol ali, e não só o sol, você vê os astros, outros ali, firme, como o dia que eles foram criados. Todo dia, o dia todo dia nascendo. Quer dizer, você vê Deus na natureza. Você vê o milagre de todo dia, o milagre da mesmice. Isso dá incentivo, empolgação para a gente fazer aquele mesmo trabalho todo dia, aquela mesma coisa. É um outro tipo de reflexão. Não é só esperar o momento especial, sabe? Tem gente que só vive pelo momento especial. Tipo, o dia dele é ruim, a vida dele é ruim, mas tem um momento especial. Claro que a nossa vida é feita de momentos, tem momentos alegres, momentos de desafios, momentos trabalhadores. Quem acha que a vida é só aquela felicidade mar de rosas tá enganado em quantidades absurdas. Mas você vê a labuta, o dia a dia, o sol de todo dia como especial e não só o milagre, isso é maravilhoso. É o infinito no finito. Viajei agora, mas vou viajar. Então a ideia de Deus fazer esses celestes, corpos celestes infinitos pra gente é pra gente não se preocupar com esse externo da Terra. E se preocupar com o que a gente tem que ver pra fazer aqui, realmente. Que é a relação interpessoal, é cuidar dos outros, que basicamente ele da mandou... tua luz. Tu é uma estrela, tu tem a tua luz própria. Ele não mandou a gente aqui pra construir casa, construir prédio, ele mandou a gente pra cuidar dos outros. A gente constrói por causa do outro. Boa. Não é isso? Boa. Então esse meio que estático, né? Esse céu estático, esse... É a tranquilidade. Fora da Terra, estático, que realmente o que parece, nada muito influencia a gente e tal. É mais pra isso, pra gente voltar pra si. Que nem Rosh Hashanah. Olha, égua!
Que nem no Shenak a gente tem que voltar pra si. Em Yom Kippur também a gente volta pra si Voltar pra pra ver nossa essência. o que a gente tá fazendo, qual é a nossa razão aqui, o que a gente faz. Égua. Tu gostou, né? Eu sei que tu Égua. gostou. Porque, de novo, quando você vê criador e não foi uma coisa do nada, você vê criador, você vê que o criador criou algo maravilhoso, te deu essa estabilidade toda que você tá falando aí, Deus te deu estabilidade pra tu estar tranquilo no teu trabalho. Então, bora voltar e pensar nisso. Quer dizer, bora usar a ciência a favor. Essas coisas maravilhosas que estão se revelando é para você ver a grandeza de Deus. Para você, olha que mundo maravilhoso que Deus está fazendo para ti. E eu com isso, tipo dizer, o que Deus quer de mim então? Ele fez esse negócio gigantesco, não foi um por acaso. Então, o que sim é? Eu tô meio desnorteado, então solta aquela história lá que da última vez o pessoal ficou pistola com a tua história. Só quero te falar isso. Ah, é? O pessoal ficou brabo ali. Muito simples. Não teve história Ah, de não novo. teve. Simples, não existiu. Bom, história. Sobre essa questão toda de fé e ciência, como unir os dois, como a visão correta pelo lado religioso também. Uma vez, na época da Lua, né, do pessoal chegando à Lua, foi a novidade e tal. Numa certa escola nos Estados Unidos, o rabino chegou assim para os alunos, falou, o professor, né, falou, olha pessoal, tudo que estão falando aí é mentira. Não pode acreditar nisso. Porque na cabeça pequena dele, ele achou que a Torá tinha alguma coisa contra isso. Só porque tá escrito que os céus são para Deus e a terra é para o ser humano. Aí o Rebbe explica, o céu é o céu mesmo, amigo, não é o céu aqui pertinho, a atmosfera, é o céu espiritual. A terra não é só a terra onde tu pisa, é todo... Bom, isso o Rebbe responde, mas os caras tinham perguntas assim muito bobas, entre aspas, e por causa disso eles negaram totalmente a ideia do ser humano chegou à Lua. Aqui tem gente que também discute pela ciência, minha mãe não vai entrar nisso. Mas, assim, pela Torá achar que tem algum problema... Tem até uma piadinha do pessoal que até hoje não acredita que o homem foi na Lua e tal. Que ele fala que a teoria é que tem um diretor, o Stanley Kubrick. Fizeram uma filmagem. Fizeram uma filmagem, não sei o quê. Só que aí não tava tão real. Né? Eles começaram a filmar e a filmagem não tava tão assim e convincente. Aí o que eles fizeram? Pegaram todo o material, botaram no foguete e mandaram pra Lua. E gravaram lá. Mas sim, continua. Sim, sem entrar nessa parte, mas pelos 10 não tem nenhum problema. Como eu falei, o Rebbe aprende 5 lições disso aí. Bom, mas esse rabino não pode acreditar, não sei o que mais. E não pode olhar as fotos. Tipo assim, porque você estaria se ocupando com uma coisa que é contra a tua fé. A criancinha pequena, o professor falou, tudo bem, não vou acreditar que o homem chegou na Lua e tal, como se fosse uma mitzvah, não acreditar nisso. O cara, tá bom e tal. Só que com o tempo, a veracidade que aquele professor tinha passado para ele, a veracidade do passu que fala que o céu é para Deus e a terra é para o ser humano, foi perdendo valor para ele, foi enfraquecendo, e a veracidade dos filmes, das fotos, das notícias, de tudo, foi ganhando. Quer dizer, claro que isso ia acontecer porque a explicação estava errada, a maneira de olhar também estava errada. Então foi acontecendo isso, então ele acabou perdendo a credibilidade na Torá. O cara é religioso, relibão, de uma linha racídica. E foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando. Depois de um tempo, que aquela saudade bate, né? Ele acabou chegando no rabino famoso, Rebbe Olkan. O rabino famoso do Rabat faleceu alguns anos atrás. E aí, começou a explicar as coisas pra ele, começou a mostrar como fé e ciência dá pra unir, não sei o que mais, né? No final, devolveu o cara pro judaísmo. Quer dizer, se você olha da maneira correta, você pode sair muito dessa junção, chama assim, das duas. Se você olha da maneira errada, pode dar muito ruim. Tanto da pessoa olhar para a fé como uma coisa muito certeza, tanto da pessoa achar que tudo contradiz, né, pode dar muita confusão. Se você entende que a fé, a Torá é muito bom, é a base, a ciência tem seu espaço, tem muita coisa interessante, a inteligência humana que Deus deu pra gente, tem muita coisa boa, aí é só love entre os dois. É realmente forte mesmo essa parada. Cara, caramba, demorou muito isso aqui. É, né? Que coisa. Legal que eu olho no meu Esse relógio mágico aí. Esse aqui é o relógio da fé, Relógio não da ciência. Que horas o machinho vai chegar aí? Vem aí, por favor. Acho que é melhor dividir isso aqui em 2, né? Ficou muito comprido. Vamos pensar no caso. Mas de qualquer forma, bebam água. E não olhem direto pro sol.
Olha pra lua. Que vai que a gente falou muito do sol no início, o pessoal vai querer olhar pro sol. Não olha muito pro Que sol. olha pra lua. É. Mas é isso, um abraço.